Boa tarde a todos e a todas, bem-vindos ao canal Universo Sem Paralelo. Em vídeo anterior, eu tratei do plano do governo destinado a dar um upgrade na indústria brasileira. Tá? Aquele plano é voltado para 6 setores transversais, que seriam cadeias agroindustrial, saúde, mobilidade urbana, revolução digital, biocombustíveis e defesa. Tá? Sempre voltado para incentivar o aumento do componente de produtos brasileiros na formação final dos produtos de transformação. Dessa vez eu volto ao assunto para tratar de um outro ponto, um outro aspecto que eu não tinha abordado no vídeo anterior. Quando o governo decidiu, semana passada, que iria lançar mão de mecanismos para concluir, finalizar a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, houve uma grita geral, tá? De setores conservadores da imprensa, tá? Como, por exemplo, na Globo News, no Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, e de economistas voltados para o mercado financeiro. Tá? Não houve um argumento plausível para criticar a retomada dos investimentos na Abreu e Lima. Apenas se falava que era um retrocesso por ser uma volta ao passado e porque anteriormente a Lava Jato falou que havia tido corrupção no processo de construção da refinaria. Não ficou comprovado esse processo de corrupção. O que ficou comprovado é que houve erros no projeto de construção, de formulação e construção da refinaria. Tá? De sorte que uma refinaria que deveria custar 10 a 12 bilhões de reais passou a custar quase 90 bilhões de reais. E ainda precisa de mais 8 bilhões de reais para ser concluído. Convenhamos que é uma diferença gritante, muito, muito elevada e que deu margem a muitas suspeitas que não se confirmaram, mas houve, na verdade, uma grande incompetência do governo no processo de formulação e de execução da refinaria. Bem, alguns dias atrás o governo anunciou, pelo menos, um pacote de medidas destinado a apoiar cadeias transversais na indústria brasileira, nas áreas de saúde, agroindústria, biotecnologia, revolução digital, mobilidade urbana, defesa. São 6 áreas escolhidas e o que caracteriza todas as digamos, propostas para essas 6 áreas é o estímulo ao aumento do componente nacional nos produtos gerados pela indústria de transformação brasileira. É uma coisa ótima, porque dá estrategicamente autonomia à indústria brasileira para produzir aquilo que precisa, sem depender de fornecedores do exterior. Afinal de contas, a gente vive um mundo muito complicado, com várias guerras transcorrendo e que não se sabe até que ponto essas guerras vão chegar, porque há ainda um espírito de retorno à época da Guerra Fria, entre Rússia e China de um lado e Estados Unidos e União Europeia do outro. No meio disso, fica o Brasil, que não tem autonomia, tá? Depende, por exemplo, de fertilizantes importados para a sua agricultura, tá? Que depende de combustíveis para mover sua frota de veículos. As críticas todas foram voltadas para dois aspectos. A possibilidade de corrupção na refinaria e o outro aspecto, tanto para a refinaria quanto para as medidas de apoio à indústria, que seriam medidas saudosistas, tá? Já tentadas sem êxito no passado. Não é verdade.
Esse pacote de bondades, vamos dizer assim, para apoiar a indústria, ele é totalmente novo, tá? E, assim, é voltado muito para as novas tecnologias, para o mundo moderno, tá? Nada a ver com o passado. Ao mesmo tempo que se criticava o governo por planejar investir 300 bilhões na economia industrial, ninguém criticou, por exemplo, o governo quando ele anunciou e executou o Plano Safra 2023-2024 no valor de 370 bilhões de reais, bem mais que o destinado agora à indústria brasileira. Inclusive porque esse programa para a indústria prevê o desembolso de 300 bilhões de reais em 4 anos, enquanto que o Plano Safra é anual, tá? Mas por que se critica tanto quando o governo decide apoiar a indústria e não se critica, por exemplo, o Plano Safra? Eu tenho algumas suspeitas. Eu acho que o Plano Safra não é criticado porque, dentre outras coisas, o setor do agronegócio é muito bem estruturado no Brasil. Ele dispõe de uma bancada sólida no Congresso, na Câmara de Deputados e no Senado. Ele criou todo um universo mítico em torno do agronegócio, com apoio à criação e o estímulo a um gênero musical que é o sertanejo universitário. Esse estilo musical cria uma conexão entre o cidadão brasileiro normal e o campo. E ele nem percebe que isso existe. Na verdade, se cria com o sertanejo, por exemplo, uma barreira de proteção que dá imunidade ao agronegócio para ataques externos. Assim como a bancada no Legislativo Federal dá ao agronegócio uma camada de proteção a ataques externos. Na indústria não se observa isso. A indústria não tem bancada no Congresso. O lobby não é um lobby desarticulado. Tá? Temos aí CNI de um lado, temos Fiesp do outro, duas entidades fortes, cada uma caminhando para uma direção. Elas quase não se conversam. Elas muitas vezes tomam iniciativas que batem de frente uma com a outra. Não há articulação, uma articulação fina entre as federações de indústrias dos estados e a CNI. Tá? A Fiesp, a FIEM e outras, a Firjan, são exemplos disso. Enfim, bate-se muito na indústria e nas mídias de apoio à indústria, porque é fácil bater em quem é desarticulado. Difícil é bater em quem tem articulação e que sabe jogar com as regras do jogo. E isso é fato. Muito obrigado. Eu agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. E caso vocês tenham gostado desse conteúdo, peço que deem um like, sigam esse canal, tá? E até mais. Muito obrigado.